Olá e seja bem-vindo a esse vídeo onde vamos falar sobre o futuro da gestão de projetos ou a chamada moderna gestão de projetos. Nós sabemos que o gerenciamento de projetos é extremamente importante para as organizações porque ele nos ajuda a conseguir tirar aqueles objetivos estratégicos do papel e transformá-los em empreendimentos, iniciativas, nos resultados. E a gestão de projetos não é uma coisa nova, ela já tem décadas, desde que a gente constrói infraestruturas, construímos navios, mandamos um homem para a Lua, mas esta gestão de projetos ela evolui cada vez mais, porque hoje estamos em organizações e ambientes que são muito mais dinâmicos, voláteis, cheios de incerteza. Então, a moderna gestão de projetos, que eu vou explicar nessa aula aqui, ela traz alguns componentes novos, além das nossas habilidades técnicas, as habilidades de negócios e as habilidades interpessoais que chamamos de Power Skills. Precisamos ainda colocar tecnologia, inteligência artificial, o patrocínio efetivo e alguns outros tópicos importantes que eu vou explicar nessa aula. Então fica comigo e vamos lá. Rapidamente sobre mim, caso seja a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu comentário nesse vídeo. Eu trabalho com a gestão de projetos há 20 anos, gerenciando projetos de infraestrutura, de tecnologia, projetos na área farmacêutica, nas mais diversas organizações. Você pode me encontrar lá no LinkedIn, onde temos uma newsletter totalmente gratuita. Essa newsletter no LinkedIn tem quase 50 mil assinantes agora, e lá você vai receber estudos de caso, informações novas toda semana. Um rápido retrospecto, uma retrospectiva da minha carreira. Eu sou engenheiro da Força Aérea, fiz engenharia, mestrado no ITA, fiquei 15 anos como oficial da Força Aérea, trabalhando no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a infraestrutura aeroportuária, o nosso controle de tráfego no país. Depois fui chefe do Escritório de Projetos, Inovação e Estratégia por 4 anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço, entre 2010 e 2014. E de lá eu comecei a trilhar uma carreira internacional, passando pelos Board of Directors do PNWB, Engenheiros, Gerentes de Projetos Sem Fronteiras, a Fundação Educacional do PMI, fui Senior Capacity Building Officer da UNOPS, o braço de projetos da ONU no Brasil e no mundo, de 2018 a 2021. E atualmente faço parte do PMI Board of Directors, sou também membro do Conselho de Business Advisors do Parque Tecnológico, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos e fundador da modernpmo.com. E é muito importante destacar que cada vez mais a gente vê as organizações trabalhando com gerenciamento de projetos. Essas são algumas das palestras que eu fiz em 2024, 2023. Nos últimos 7 anos eu tenho passado por organizações públicas e privadas para levar essa gestão a projetos públicos, projetos de startups, pesquisa e desenvolvimento, projetos de parada geral de manutenção, engenharia, industriais, que todos precisam ser bem gerenciados. E por falar em ser bem gerenciado, esse é um post que eu fiz no Instagram aí, 1 ou 2 anos atrás, falando sobre a execução da estratégia. Muitas vezes a gente acredita que o planejamento é a etapa mais importante. Embora o planejamento ele realmente seja fundamental, ele é a base de tudo que a gente vai fazer depois na execução, se não houver uma boa coordenação, uma boa gestão de recursos, competências e capacidades, a gente não vai conseguir executar as coisas. Então, em várias organizações pelas quais eu passei, eu tenho certeza que você sofreu isso também. A gente tem um retiro de planejamento estratégico, as pessoas montam todos aqueles canvas e tudo mais, e depois nada sai do papel. Para que isso saia do papel, nós precisamos de um escritório de projetos, o Project Management Office, ou velho Management Office, que realmente tenha a visão do topo da estratégia de toda a organização, mas que também tenha o detalhamento e o desdobramento tático de objetivos, KPIs, OKRs, a seleção e a priorização de portfólios para que a gente tenha uma execução efetiva. E eu gosto muito desse livro,
que é um livro antigo, se chama Execução, do Larry Boss e de Han Charan, que são os caras que realmente fizeram a GE, a General Electric, ser uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo em vários ramos de atuação e indústrias. O Jack Welch era o CEO, o cara mais famoso por causa da GE, mas nada disso teria acontecido se a gente não tivesse esses dois caras aqui montando os mecanismos de competências, capacidades, sistemas, projetos, procedimentos, infraestruturas que tiraram todas aquelas estratégias da GE do papel. Então, falando em estratégia e dando continuidade aqui à gestão de projetos, afinal, o que é essa tal de moderna gestão de projetos? É uma gestão de projetos que não se preocupa somente com o resultado final do projeto. A moderna gestão de projetos se preocupa com a execução da estratégia, com a criação de valor e com a realização de benefícios. Pensa comigo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei a gerenciar projetos, a gente tinha um foco em construir coisas. Vamos fazer uma casa, vamos fazer um hospital, vamos fazer uma escola, um prédio, desenvolver um carro novo. Mas não necessariamente a gente tinha a visão de toda a organização, dos benefícios que isso traz para a organização e dos nossos stakeholders ou as partes interessadas. Quer dizer, muitos hospitais foram construídos e as pessoas não utilizavam, não eram os exames necessários, não atendia aquela comunidade, escolas foram criadas e não aproveitadas, produtos foram criados e não foram vendidos, não saíram da prateleira por causa dessa miopia da gestão de projetos, focar somente no resultado, na saída, que nós chamamos de outputs. E hoje, 2025 em diante, nós não estamos preocupados somente com o output, mas sim com a transformação disso na nossa organização. Quer dizer, eu preciso entender o contexto daquela minha comunidade para saber quais tipos de exames eles precisam, qual tipo de atendimento, uma série de coisas, e aí sim eu vou montar o planejamento de uma infraestrutura de saúde, um projeto ou um programa de transformação da saúde naquela área que vai conter diferentes projetos coordenados. Então, a moderna gestão, em uma figura, é preencher a lacuna entre a estratégia e a execução. Muitas vezes a gente monta esses nossos grandes programas de transformação, seja nas empresas privadas ou nos governos, e anos depois a gente volta e vê que os indicadores não mudaram. Por exemplo, vamos pensar num programa de saúde ou num programa de educação, ou a sua empresa está fazendo um programa para redução de acidentes, um programa para reduzir custos, um programa de expansão, seja lá qual for, a gente monta a estratégia, diz que vai adquirir várias outras empresas, fazer fusões, M&As e tudo mais. E depois, anos depois, a execução fica toda bagunçada. A gente não tem coordenação com áreas de marketing, financeiro, logística, vendas, operações. E aí a gente acaba criando mais transtorno ainda na organização, mais complexidade, mais ineficiência do que levá-la para atingir seus objetivos. Imagina uma universidade, por exemplo, né? Eu fiz o planejamento estratégico de algumas instituições de ensino públicas aqui do Brasil e você tem a parte acadêmica, pesquisa, tem várias áreas dentro dessas organizações. Quando a gente cria um curso novo e não se preocupa com os professores que vão ministrar, se existe uma demanda para aquilo, com a sinergia dos outros cursos, com a possibilidade de captar recursos de pesquisa, como uma FAPESP, FINEP, entre outros, a gente simplesmente cria um produto, um novo curso, mas ele não gera valor para a nossa organização como um todo. Então, esse meio do caminho aqui, que é a tática, o portfólio, isso é o papel da moderna gestão de projetos através dos nossos escritórios de projetos. Um escritório de projetos é um departamento, uma área da sua organização responsável por apoiar a estratégia, definir o portfólio, o ciclo de design e o ciclo de entrega do portfólio e acompanhar e supervisionar a execução dos projetos com governança.
monitoramento e controle, papéis e responsabilidades, boas metodologias, ciclo de vida. Isso aqui vai fazer uma grande diferença na sua organização. Aqui tem uma figura do ciclo de portfólio, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre ele, mas a gente começa fazendo as nossas propostas, viabilidade, business case, tudo ligado à estratégia, para garantir que a gente tem boas sugestões de projetos. Não adianta executar bem se nós escolhemos os projetos errados. Esse ciclo de definição ele envolve várias etapas em uma boa organização. Tem um comitê de aprovação de investimentos, o escritório de projetos, as unidades de negócios, para a gente poder balancear e priorizar todas as coisas. Afinal, você sabe que nós temos recursos que são escassos. Não dá para a gente fazer todos os projetos que a gente quer. Vamos escolher os melhores e garantir que eles têm todo o suporte e recursos necessários para ter sucesso. E aí sim nós passamos à execução, que é o portfólio delivery, a entrega do nosso portfólio. Fazer um portfólio individual é algo que é relativamente simples, mas quando a gente começa a colocar vários projetos, aí existem conflitos, mudanças, adaptações, e isso precisa ser acompanhado sobre a ótica de riscos, reporte e supervisão, benefícios, a gestão da informação e do conhecimento, a nossa entrega em multimódulos, multifases ou mesmo programas, e a transformação organizacional, que é o business change. E, finalmente, aqui embaixo a gente tem a entrega dos projetos em si, usando uma metodologia como FEL, Front-End Loading, o Guia PMBOK nos ajuda, a metodologia Prince2 e também as abordagens ágeis e híbridas hoje em dia. Então, esta hierarquia ou esse desdobramento da estratégia na montagem do portfólio nos nossos projetos é o que vai nos garantir o sucesso. E o sucesso da organização, ele passa por todo esse desdobramento e chega no sucesso do projeto. O sucesso do projeto, segundo o PMI, o Project Management Institute, está na criação de valor para os stakeholders. Ou seja, não basta simplesmente ter um resultado, um output, a gente precisa ter o uso e a transformação para os nossos stakeholders. Eu queria compartilhar com você uma pesquisa muito bacana do PMI. Aqui está somente um slide resumido, mas o PMI, o Project Management Institute, em 2024, outubro de 2024, publicou uma pesquisa sobre o que é sucesso no projeto. E essa pesquisa é bastante extensa, mostrando em diversas áreas, indústrias no mundo inteiro, o que é sucesso no projeto, quais são os fatores críticos para ter sucesso no projeto. E o resumo é que o valor criado deve ser maior que o esforço e as despesas daquele projeto. É claro que o nosso projeto ele vai criar valor para os stakeholders principais, mas ele pode ter alguns efeitos colaterais negativos. O mais importante é a gente entender esses stakeholders, priorizar as suas expectativas e gerenciar o valor ao longo do tempo. E a gestão de projetos, essa moderna gestão de projetos, é crucial para o sucesso da organização, porque permite o alinhamento estratégico e permite obter o suporte dos nossos stakeholders, não apenas dentro da sua empresa, não são apenas nossos stakeholders internos, mas nós temos a comunidade, órgãos de regulamentação, fornecedores, parceiros, clientes e vários outros grupos de partes interessadas que também precisam ser levados em consideração. E olha só os grandes benefícios que a gente tem. Quando as organizações adotam boas práticas de projeto, isso é, elas têm maturidade, conhecimento, elas usam as práticas internacionais para não reinventar a roda. Senão, toda hora que você faz um projeto, você vai ter mudanças no seu projeto, você vai perder o histórico, você vai sofrer os mesmos erros em todos os projetos passados. Quando a gente adota boas práticas, reforça isso através de treinamentos, conscientização, a gente tem 38% a mais de projetos entregues no prazo. Imagina quantos milhões de reais isso vai gerar de valor para as nossas empresas e para o nosso país. Quando a gente tem um projeto que é entregue no prazo,
não é somente o dinheiro, porque se você tiver um atraso, você vai ter que pagar mais esse atraso, mais recursos, mais equipe. Mas o atraso no projeto significa que a gente perde o tempo de mercado, time to market. Um hospital que está atrasado não está fazendo os atendimentos, as cirurgias, os nossos exames. Uma escola que está atrasada não está provendo educação, não está gerando receita, mensalidades dos alunos, se for uma escola privada. Um produto que não entrou em produção, uma fábrica que não foi terminada, todos esses não têm apenas o atraso, mas a perda de receita, problemas de reputação e muito mais. E 43% dos projetos dentro do orçamento, ou seja, dinheiro no bolso. Significa que a gente vai terminar com aquele dinheiro que nós prevíamos para o nosso projeto. E 37% de mais alcance dos nossos objetivos estratégicos. Ou seja, vale muito a pena a gente investir na gestão de projetos. Tem pesquisas mundiais, The Economist, pesquisas acadêmicas, PMI Pulse of the Profession, que mostram um ganho financeiro mesmo, além de reputação, time to market e outras coisas que as empresas têm de investir na gestão de projetos e por isso ela cresce tanto. Mas o que é essa nossa gestão de projetos e como que ela ajuda em portfólios de milhares de reais, milhões de reais ou bilhões de reais? Eu tive recentemente fazendo algumas palestras em organizações multinacionais aqui do Brasil, da área industrial, manufatura, energia, infraestrutura, empresas de TI, de tecnologia. E a gestão de projetos, ela sempre está baseada em 3 pilares. A administração ou gestão, onde nós temos o escopo, requisitos, cronograma, recursos, comunicação, aquisições. A gestão técnica deste produto, nós temos um gerente técnico, um líder técnico, um responsável técnico que vai usar melhores práticas de desenvolvimento daquela indústria. Por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente pode ter um médico, um farmacêutico, um pesquisador responsável pela gestão técnica. Quando a gente está falando, por exemplo, na área jurídica, eu participei da implantação de sistemas no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fizemos treinamentos e também planejamento estratégico e projetos no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. A gente tem a gestão técnica de assistentes sociais, advogados, pessoas daquela área ou indústria, aquela área de conhecimento ou indústria. Então, todo projeto ele tem uma camada de administração que é comum, é o que nós aprendemos no Guia PMBOK, a certificação PMP e assim por diante, e tem a área técnica específica daquela atuação. Um projeto do agronegócio, por exemplo, pode ter um engenheiro agrônomo como responsável técnico, um veterinário, a indústria PET-VET e assim por diante. E todo projeto precisa das nossas habilidades interpessoais, liderança, soft skills, comunicação, gestão de conflitos, formação de equipe. Esses 3 pilares precisam estar balanceados. Sobre a gestão técnica e a gestão de projetos, eu vou falar rapidamente aqui, porque eu quero gastar mais tempo junto com você falando sobre o futuro da gestão de projetos, a moderna gestão de projetos, e eu vou te explicar como é que as soft skills, as nossas habilidades interpessoais ou power skills, ajudam a transformar a gestão de projetos. Tem um outro vídeo meu aqui no canal, em uma palestra que eu falo de projetos de engenharia e de infraestrutura. Eu faço parte desse grupo de trabalho do PMI com o INCOSE, fui um dos fundadores do INCOSE no Brasil. Em 2014, o INCOSE é o International Council of Systems Engineering. Eu fui um dos responsáveis por trazer o INCOSE aqui para o Brasil, junto com vários colegas que também têm essa preocupação técnica. E o PMI e o INCOSE mundialmente, eles possuem um grupo de interesse de pesquisa que gerou este livro aqui, que está disponível lá no site do PMI, na Amazon, em vários lugares, que é como fazer a integração da gestão de programas
com projetos técnicos, que é a engenharia de sistemas. Aqui nós falamos sobre requisitos de stakeholders, sistemas, subsistemas, componentes, testes unitários, integrados, de aceitação, o conceito de operação e muito mais. Então, você que é das engenharias e quer conhecer mais sobre isso, esse livro é uma grande referência, e o incose.org é o nosso organismo internacional de engenharia de sistemas, para software, para hardware e para sistemas sociais também. Muitas vezes nesses projetos, a gente tem várias etapas aqui, que eu não vou passar em todas elas, mas pode ser uma organização que oferece serviços para fora, como você está vendo aqui, participar de uma concorrência, o pre-bid review, depois a gente tem a proposta, a gente vai detalhando cada uma dessas coisas, mobilização, a nossa engenharia de sistemas, o design, comissionamento e muitas outras etapas aqui de um projeto de engenharia. Mas os projetos, sejam eles de engenharia, sejam eles de marketing, recursos humanos, de TI, sejam projetos preditivos tradicionais ou sejam projetos ágeis, que eu também explico aqui em outros vídeos da playlist do canal, todos eles precisam estar dentro da governança do escritório de projetos. O que um bom escritório de projetos faz é determinar quais são as categorias ou uma tipologia de projeto. Às vezes a gente tem modelos de classificação por complexidade, tamanho pequeno, médio e grande do nosso projeto, que vai direcionar qual tipo de metodologia ele vai seguir. Um projeto vai ser tradicional, quando o escopo é fixo, ou o projeto vai seguir os rituais de agilidade, quando nós temos um escopo variável, e aí você terá governança e direcionamento na sua organização. O PMO, ele traz um benefício fantástico de padronização dos processos. Muitas vezes a gente reclama, né? Você deve reclamar e todo mundo reclama de a gente ter a burocracia nas organizações, mas essa burocracia ela é necessária e fundamental. Porque se a gente não tiver processo nenhum, vira caos, bagunça, anarquia, e aí ninguém consegue realizar nada. Imagina que você chega na sua empresa hoje e não tem um processo para começar o projeto, para fazer o cronograma, para comunicação. Todo mundo vai começar a entrar em choque, em conflito. Cada um vai querer fazer uma coisa diferente. Quando existe a padronização, a gente tem a previsibilidade. Eu sei que eu vou chegar e agora estamos na primeira etapa do projeto. Estes documentos precisam ser entregues. Agora estamos na segunda etapa do projeto e assim por diante. Além da padronização, nós temos a gestão de riscos otimizada e melhorada pelo escritório de projetos. Porque o escritório de projetos, ele está unicamente posicionado para poder enxergar todas as incertezas e riscos dos nossos projetos. Porque ele vê não apenas um projeto individual, como você, gerente de projetos. Ele vê todos os projetos, as sinergias entre eles e os riscos entre eles também. A alocação eficiente de recursos é outro grande benefício do PMO. Quando a gente tem um software centralizado, e aqui no canal tem vários vídeos sobre isso. Você pode utilizar o SharePoint, Project Online, Project Server, pode utilizar o Primavera. Temos vídeos do Monday, ClickUp, Asana, entre outros aqui no canal, para você escolher a ferramenta que você quiser. Mas quando todos os projetos estão na mesma ferramenta, utilizando uma metodologia baseada em boas práticas, a gente consegue enxergar os recursos e aí conseguimos fazer uma boa alocação. A má alocação de recursos é uma grande fonte de desperdício, de fracasso de projetos. Porque muitas vezes a gente tem um único recurso, Mário, por exemplo. Eu estou aqui gravando esse vídeo hoje para você. Imagina que eu também tivesse alocado num outro projeto, num outro treinamento presencial lá no Rio de Janeiro. Eu tivesse alocado em um projeto lá em Recife. Eu não poderia estar nos 3 lugares, certo? Estou aqui gravando um vídeo para você e não fui para o workshop lá no Rio de Janeiro. Aí esse workshop vai atrasar, mas não vai atrasar para amanhã, para o dia seguinte. Agora nós vamos precisar remarcar, falar com todas as pessoas, fornecedores, clientes, nós vamos remarcar lá para frente. E aí temos um grande atraso deste projeto. Então a alocação eficiente é fundamental
para o sucesso dos projetos. E por último, e não menos importante, o PMO é o grande centro de verdade em dados. Todas as informações estão lá. Nós temos KPIs, indicadores de performance, nós temos objetivos, métricas, acompanhados em tempo real para que você e a sua organização possam tomar as ações antes de ter grandes problemas nos projetos. E as pesquisas do Gartner mostram para a gente que organizações com PMOs maduros reportam até 25% de aumento na eficiência operacional e no cumprimento de metas. Imagina o impacto disso para a sua organização no final do trimestre, no final do ano, ao final de vários anos. Porque ter bons projetos não é apenas sobre a gente executar aquele projeto individual. O projeto tem impacto depois nas operações. Se eu fizer um carro com defeito, depois eu vou ter que gastar dinheiro com recall, reputação, modificar o carro, modificar a linha de produção. Se eu fizer uma escola, um prédio com defeito, depois eu tenho garantia, correções. Então, o projeto bem feito, ele vai muito além de a gente ter a entrega no escopo, no prazo e no custo. Ele salva os nossos impactos negativos, né? Dá um saving aí para a gente de impactos negativos futuros que a gente poderia ter. E falando sobre PMOs, tem alguns outros vídeos aqui no canal do YouTube também, em que eu falo sobre os diferentes tipos de PMO, o Agile Management Office, Transformation Management Office, o velho Management Office. E essa pesquisa do PMI, eu participei dessa pesquisa do PMI, junto com a Accenture, salvo engano, e a McKinsey, em 2023, entrevistando centenas de escritórios de projetos no mundo, chegou à conclusão de que existe uma evolução nos PMOs. Os nossos PMOs agora são chamados de XMOs ou XMOs, porque a gente precisa adaptar as funções do PMO às necessidades da organização. Agora, início de 2025, está saindo um novo framework da PMO Global Alliance, que é uma organização que faz parte do PMI, o Project Management Institute, para que você possa também estudar para as novas certificações de PMO. E agora, para fechar essa nossa aula de hoje, essa palestra aqui de apresentação, eu quero falar sobre as tendências que eu prometi lá no começo da nossa gestão de projetos moderna. E nós temos aqui 4 grandes pilares. 2 deles que eu falo muito nas nossas aulas sobre ferramentas, que é a inteligência artificial, ferramentas de colaboração e de produtividade. As ferramentas de inteligência artificial, elas vão transformar o trabalho do gestor de projetos e aumentar as nossas capacidades de gerenciamento. Ao mesmo tempo que ferramentas de colaboração como Slack, Teams, SharePoint, Notion, várias ferramentas que a gente tem à disposição, garantem que a gente possa automatizar, melhorar a produtividade, trabalhar em equipe melhor. E aqui no meio nós temos 2 grandes transformações em curso também. As metodologias ágeis e híbridas e, acima de tudo, a sustentabilidade. Eu fiz vários artigos sobre a sustentabilidade na gestão de projetos, porque hoje as organizações, os governos se preocupam muito com isso e com razão, o futuro do mundo, da sociedade, os impactos econômicos e impactos ambientais, mas a gente precisa pensar isso desde o design do projeto. Não apenas lá após o projeto, mas antes e durante o projeto. Então, nessa jornada de competências, que é totalmente customizada para a sua organização, a gente foca em diferentes áreas, as áreas técnicas, de gestão e as áreas interpessoais. Nesse exemplo aqui, nós montamos uma trilha completa de capacitação, com avaliação inicial, avaliação de equipe, individual, mentoria e os treinamentos voltados para desenvolver soft skills ou as nossas power skills, que são áreas extremamente importantes, com os 4 exemplos que eu vou te dar a seguir. O modelo de avaliação, ele começa aplicando um questionário de autoavaliação. Cada um dos respondentes terá as suas competências avaliadas em 3 dimensões, com base em modelos de competências internacionais, o PMI,
Competency Development Framework e também o modelo de competências do IPMA. Nós temos essa nossa metodologia de diagnóstico aplicada a portfólios, a projetos, a gestão ágil, a gestão tradicional e também adaptamos isso para as competências técnicas. Uma vez feita a avaliação, individualmente você será direcionado aos treinamentos das áreas que você precisa desenvolver. Estes treinamentos podem ser ao vivo ou gravados, disponibilizados na sua empresa, dentro da universidade corporativa ou plataforma interna. A partir desta capacitação inicial, nós temos a aplicação de avaliações objetivas, ou seja, agora é uma prova, um exame de conhecimento, e aí comparamos a autoavaliação com o resultado desse exame. Fazemos as entrevistas com as pessoas e com as equipes e vamos criar um plano individual e personalizado de mentoria para cada gerente de projetos e cada equipe. Essas mentorias são quinzenais, junto comigo, a Adriana Cruz, nossa head de consultoria, o Paulo Camargo, nosso head de tecnologia, que fica hoje no Canadá, e também o Osmar Zósimo, nosso head de educação, que está baseado em Portugal. Nós fazemos esse acompanhamento das mentorias e temos isso por 3 a 6 meses com os gerentes de projetos e equipes na sua organização. Em paralelo com essas mentorias, nós fazemos o diagnóstico individual da equipe, do departamento, o diagnóstico do PMO e o diagnóstico de maturidade da organização. E ao final, conseguimos garantir e mostrar os resultados e a melhoria da performance do portfólio e dos projetos individuais. Aqui nós temos áreas de desenvolvimento de competências, da organização em termos de diagnóstico, proficiência e maturidade, e dos projetos individuais, com seus KPIs e indicadores, redução de atrasos, redução de custos. Então, este conjunto de avaliações coordenado traz uma sinergia sem igual para a sua organização. Aqui está o exemplo de um dos mapas de competências que aplicamos em uma organização com 120 líderes e gestores de projetos. Anota o seu nível, as melhores competências, as que precisam ser desenvolvidas, e esse é só um pedacinho da nossa avaliação. Nós temos uma avaliação individual, a avaliação por equipe, a avaliação em que nós colocamos agregado todas as informações da organização para que possamos decidir junto com você, o seu escritório de projetos e a sua área de capacitação de recursos humanos, os melhores caminhos para esta conscientização e treinamentos. E com isso chegamos aqui ao final. Você pode se inscrever no canal, pode mandar uma mensagem direta para mim, pode acompanhar também os nossos conteúdos e se conectar comigo direto, mandando mensagem aqui neste QR Code ou visitando nossos sites modernpmo.com e trentin.com para saber mais sobre gestão de portfólio, execução da estratégia, escritórios de projetos e agilidade. É isso aí, muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.